Olá, pessoal! Estamos muito felizes por estarmos aqui com o nosso primeiro podcast da Conecta Desenvolvimento, apresentados por mim e pela minha parceira Nilde. Estamos felizes de estar aqui com vocês hoje com um tema muito especial. Mas antes de eu falar o tema desse podcast de hoje, eu quero dizer para vocês o nome que a gente deu para esse projeto, para esse podcast. Qual é o nome desse projeto, Nilde? Pode conectar. Você conecta com o podcast e também se conecta com a gente. Olha que legal que ficou, né? Então, vamos logo começar direto sabendo o tema do nosso primeiro podcast, Pode Conectar. E o nosso tema é: cuidar das emoções é pecado? O que você acha? Eita, Nilde, que tema! Começamos bem. Começamos bem. Cuidar das emoções é pecado. É um tema um pouquinho polêmico, né? Mas nós vamos dar a nossa visão sobre esse tema, o que nós temos vivido com este tema na nossa vida, e esperamos ajudar você também a entender um pouquinho sobre esse tema. E qualquer coisa, qualquer dúvida, ou se quiser deixar um comentário que possa contribuir, é só comentar aqui no nosso pod, tá bom? Vamos lá? Eu sou Nilde, sou formada em psicanálise, sou analista de perfil comportamental e tenho especialização em relacionamentos familiares. E minha amiga Elivane. Eu sou Elivane Berredo, eu sou advogada, eu sou Master Coach formada pela Febracis e também sou analista de perfil comportamental. Espero que a nossa experiência nessa área possa ajudar você também no seu dia a dia. E a Conecta Desenvolvimento, ela começou com uma ideia de aquilo que nós já vivemos, da nossa experiência de vida, de olhar para trás, de resolver coisas do nosso passado e também junto com, vamos lá. Vai, pode falar. E a ideia de olhar para trás, resolvendo o passado, mas olhar para frente, sabendo para onde a gente quer ir, foi essa ideia de onde surgiu a Conecta Desenvolvimento. Nós duas passamos por experiências parecidas, né, Livane? E a nossa experiência nos trouxe know-how para estar aqui com vocês conversando sobre esses assuntos. E falando em nossa experiência, porque o tema desse podcast é justamente sobre saúde emocional relacionada à nossa fé. Porque nós duas somos pessoas cristãs evangélicas e tratar desse tema nas nossas vidas, a gente sentiu isso um tabu. Dentro das nossas igrejas, dentro do ambiente que a gente frequentava normalmente, isso se deu de forma, a gente teve muita resistência. E a resistência primeiro foi nossa mesmo. Nós não achávamos que era algo que a gente precisava trabalhar. E por conta disso, a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade. E a gente trouxe esse tema para iniciar o nosso bate-papo hoje através desse podcast. É isso. E isso veio, eu até acho, Livane, que, por exemplo, na minha vida começou na pandemia. Né? Não sei se contigo foi nesse período, mas a pandemia me trouxe a necessidade de cuidar das minhas emoções. Porque foi um momento muito tenso para todo mundo, foi um momento novo, né, para todo mundo, para essa nossa geração. E a gente via muita gente morrendo e eu sentia a necessidade de olhar um pouco mais para o que eu estava sentindo, né, porque eu entendi que não bastava ter fé, era preciso olhar para as dores que eu estava sentindo, que eram dores na alma. E foi nesse período que eu comecei a entender que não era só orar, que não era só ler a palavra, porque tudo isso trouxe transformação para a minha vida, mas trouxe muita transformação para a minha vida espiritual. Para a minha vida emocional ainda tinha muito gargalo. Como que tu começou a ter a necessidade, a perceber a necessidade de cuidar das emoções? No meu caso, Nilde, foi de uma forma bem drástica. Eu comecei a sentir no meu corpo, porque eu fui acometida de uma doença muito grave, né, um câncer de mama. E quando eu fui acometida com câncer de mama, e aí eu quero dizer para você também, que está nos assistindo, minha amiga Nilde sabe disso, eu fui logo para a parte espiritual mesmo, eu fui para o joelho no chão. Falar com Deus, e fiquei muito preocupada. O câncer é algo que tira a paz de muitas pessoas. E eu quis buscar em Deus a resposta para aquele momento que eu estava vivendo. E dentro dessa resposta, eu senti de Deus
que eu precisava olhar um pouquinho mais para minha alma, que meu corpo estava sofrendo, inclusive uma doença, por conta de uma doença maior que estava dentro de mim. Era uma doença que estava na minha alma. Então, ali, Deus me levou. Gente, quero dizer para isso que é a minha experiência, tá? Deus me levou a olhar para minha alma e dizer assim: filha, eu não quero só curar o teu espírito, eu quero curar a tua alma, porque tua alma curada, teu corpo também vai ser curado. Então, foi naquela experiência que eu senti essa necessidade. Entre outras coisas que estavam acontecendo na minha vida, que talvez aqui durante esse pod a gente pode compartilhar um pouquinho mais sobre a nossa história. Mas eu queria fazer uma pergunta para ti também, Nilde. A gente está falando sobre isso, mas tem uma pergunta até que eu anotei aqui, gente, que eu acho super importante, e eu queria ver como é que Nilde me responde essa pergunta. Mas por que muitas pessoas, e até nós mesmos, achávamos que cuidar das emoções pode ser visto como algo errado dentro do cristianismo? Por quê? A gente está falando sobre cuidar das emoções e cristianismo. E por que isso pode ser visto como algo errado? A gente está falando de cuidar das emoções. Até muito tempo atrás, eu fui ensinada que, assim como Deus faz milagres, né, a gente só precisava orar. Enquanto cristãos, a gente só precisava orar que tudo ia acontecer. E eu não estou tirando aqui, Elivane, o poder de Deus, né? Eu não estou limitando o poder de Deus de fazer milagres. Ele pode fazer, e ele pode fazer qualquer coisa. Mas a própria Bíblia, ela nos mostra de que Deus, ele se preocupa com as nossas emoções. Deus, ele nos criou imagem e semelhança, corpo, alma e espírito. E quando eu entendi que a alma é onde estão as nossas emoções, eu fui buscar na Bíblia, né? Eu fui buscar na Bíblia. Então tá, se eu preciso cuidar das minhas emoções, deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre isso. E aí eu achei no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vários versículos onde nós podemos confirmar o quanto Deus também se preocupa com as emoções. E uma dos versículos que para mim tem mais a ver com isso é o Salmo 23, quando Davi diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Davi o tempo todo, quando a gente lê Salmo, o tempo todo Davi está falando sobre as suas emoções. Está falando para quem? Para Deus. É através das orações, mas ele também está ali pedindo para Deus cuidar das emoções. Há coisas dentro dele, haviam emoções que ele não conseguia entender. E no meio das suas orações ele pedia para o Senhor: Senhor, cuida das minhas emoções, né? Me mostra se tem alguma coisa dentro de mim que não está do jeito que deveria ser e me ajuda, né, a ir pelos caminhos que o Senhor preparou para mim. Eu estava falando aí, eu lembrando assim, então, quando a gente diz assim que o cristianismo fica muitas vezes nos meios cristãos, nos meios evangélicos, ou até falar de outras religiões, católica e tudo mais, eu também consigo escutar pessoas dizendo, né? Ah, para que eu preciso de cuidar do meu emocional se eu já tenho Deus? E interessante, Nilde, eu acho que a gente já conversa muito sobre isso, né? E por que então você precisa ir no médico se você já tem Deus e seu corpo está doente? Se seu corpo está doente e você já tem Deus, para que tu vai para o médico? Ora e a coisa está resolvida. Não precisa nem tomar um remédio. Na verdade, o médico ele é especialista em cuidar das doenças do corpo. Existem pessoas, inclusive eu estou contigo aqui, eu que estudo emoções, trabalho como Master Coach também, Nilde é psicoterapeuta, psicanalista, e tem várias especializações que estudam para tratar dessas doenças da alma. E foi aí, Nilde, quando eu estou falando que naquele momento da minha vida em que muitas coisas, meu corpo estavam sentindo doenças, gente, resultados na minha vida em diversas áreas, estava tendo problemas no meu casamento, outras coisas mais estavam sentindo em outras áreas. E eu posso dizer para vocês, a minha vida espiritual não estava ruim. Eu realmente estava tendo intimidade com Deus, só que ainda existiam feridas na minha alma que eu precisava acessar. E conscientemente eu não conseguia acessar essas feridas. Eu sabia dos resultados, mas eu nem sabia que essas doenças existiam na alma. E foi aí, gente, que eu digo, por isso que a Bíblia fala, quando a gente busca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. No meu momento de dor, de doença da alma,
eu fui buscar em Deus, ou de doença no corpo, gente, desculpa. Eu fui buscar em Deus, e foi o próprio Deus, quando eu deixei e escutei, porque muitas vezes também, Nilde, não sei se passa contigo, Deus está dando respostas para a gente, mas a gente já está cheio de preconceitos, de coisas que a gente já acredita, né? Então, eu já estava achando que eu não precisava de nem auxílio de ninguém para cuidar da minha alma. Então, eu já estava com esse preconceito, mas se eu não desse espaço para o Espírito Santo dizer assim, epa, eu tenho pessoas, e eu não desse ouvido à voz do Espírito, que me deu a resposta, disse que eu estava de joelho no chão. Aí o Senhor me apresentou, gente, Deus me apresentou, eu disse para vocês que eu fiz meu curso de Master Coach na Febracis, ele me apresentou a doutora Ilma, que é uma psicanalista cristã, que já tem um know-how conhecido, né, mundialmente, e eu fui ser cuidada na minha alma de forma muito carinhosa por Deus. Eu disse que Deus escolheu o que tinha de melhor para cuidar da minha vida. Então, assim como o nosso corpo precisa de cuidados médicos, a nossa alma precisa de cuidados também, né? Eu entendo muito isso, que a nossa alma precisa de cuidados também. E a partir do momento que eu fui cuidar mais da minha alma, meu corpo hoje está mais leve, eu tenho adoecido muito menos no corpo, eu tenho muito menos adoecido na alma também, muito menos estresse, Outra coisa, eu comecei a entender um pouquinho mais quem eu era, né? Então eu sei as coisas que eu preciso mais segurar, a hora que eu preciso mais ir. Então, mas isso para mim não foi fácil. Eu fui criada dentro de uma instituição, e normal, gente, aqui nós amamos e somos pessoas que somos apaixonadas pela Igreja de Cristo, não é isso, amiga? Nós somos apaixonadas e de lá nós não vamos sair. Mas assim como lá dentro a gente foi restaurada pelo Senhor, nós hoje também queremos ajudar nossos irmãos a viver de forma mais leve, com a alma mais leve também. Não é isso, amiga? É verdade. E eu lembrei de outro versículo aqui, Elivane, em Salmo 104, 34, que diz assim, que os meus pensamentos e emoções deixem o Senhor satisfeito, pois Ele é a minha alegria. Cuidar das emoções Que versículo lindo, viu, amiga? e nos libera para melhorar nossa vida espiritual e não só a vida física. Né? Enquanto estava falando, eu lembrei das doenças psicossomáticas. Né? Existem doenças no corpo que são causadas por doença na alma. Existem estudos que são de mais de 90% das doenças que todos nós temos, a maioria são provenientes da alma, de dores na alma. Gente, doenças estomacais, no meu caso foi câncer de mama, na terapia eu fui entender a maioria dos cânceres, isso ainda é um tabu também, viu, que a ciência fica meio preocupada com isso que a gente fala, mas eu pude entender, gente, quando eu fui analisar perdões não liberados, trazendo cargas do passado que não eram mais para eu estar trazendo para os dias de hoje. E interessante, Nilde, que a gente fala como cristã, né, que ele já levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, ele já carregou, e a gente ficava, às vezes, gente, a gente ainda fica, nós ainda não somos, hoje nós estamos perfeitas, nem estamos alheias às coisas que acontecem no mundo. A gente também está vivendo o processo como todos vocês que estão aqui nos escutando. Mas a gente sabe disso, que ele já levou todas as dores, né? E a gente fica... tem uma coisa que eu gosto muito, Nilde, de trabalhar, né? Eu também já disse isso. Eu disse, por exemplo, Nilde chega para mim e me dá me pressiona em alguma coisa, ou fala alguma coisa que eu não gostei, e eu tenho que revidar isso para a Nilde de uma forma... mas também ela falou comigo assim, essa, né? Então, por que será que eu tenho que dar uma resposta para a Nilde grosseira? Nilde foi grosseira comigo, e aí saber o que é inteligência emocional. É saber dar a resposta certa, na intensidade certa, do jeito certo. Então, Nilde foi grosseira comigo, bateu, levou. Normalmente, gente, você responde não a Nilde, mas algo que aconteceu no passado. Eu nunca tinha entendido isso. Né? Eu fui entender depois que eu fui conhecer um pouquinho mais das minhas emoções. E a dar a resposta certa, a ter a tranquilidade na hora certa de dar uma resposta. Não é porque eu sou provocada em uma ação que a reação tem que ser proporcional à provocação. Muito pelo contrário, eu tenho que responder de acordo com a minha identidade.
E nós cristãos, gente, a nossa identidade é de filho de Deus. A nossa resposta tem que ser a resposta que Deus daria e não a resposta que a dor da minha alma vai dar. Eu não posso dar essa resposta baseada numa dor. Eu tenho que dar uma resposta baseada na minha identidade, que é a identidade de filho de Deus. E muitas vezes a gente, dentro das igrejas, a gente está respondendo de forma ríspida, de forma grosseira, por causa de uma dor na alma, apesar de já sermos filhos de Deus. E é só tratando das emoções, né, amiga? Essa dor na alma é interessante porque quando nós temos medo de olhar para nós mesmos e saber o que nós estamos sentindo e por que estamos sentindo, a gente às vezes se protege na capa do cristianismo. E se proteger, eu digo se proteger no sentido de, não, mas eu sou cristã, eu já sei como a Bíblia funciona, eu vivo como Deus quer. Muitas vezes isso é uma capa, Elivane, para não buscar curar e cuidar das suas emoções, né? E eu digo isso porque quando eu comecei a cuidar das minhas emoções, eu já tinha 20 anos de conversão. Eu vivia uma vida cristã, eu fazia minhas devocionais, eu buscava a Deus, mas tinham angústias dentro de mim que eu não sabia de onde vinha. Tinham dores, Amiga, tinham choros que deixa eu eu não aproveitar e sabia dizer, tinham como limitações responder. também, não tinham limitações? Muitas limitações. Quem me conhece hoje, a Nilde de 5 anos atrás e a Nilde de hoje, que começou a olhar para si a partir das emoções, outra pessoa. Hoje eu digo assim, eu estou vivendo a identidade que Deus sonhou para mim. E que os meus traumas e que as minhas dores da alma não me deixavam viver. E eu não sabia. Por quê? Porque eu tinha medo de olhar para as minhas emoções. Eu quero pegar essa tua deixa para falar sobre uma pergunta que eu tenho aqui. O que é saúde emocional e como ela se relaciona com o autoconhecimento e o crescimento espiritual? Então vamos por parte, que essa pergunta é longa. Estava falando sobre isso, né? Essa pergunta é longa, vamos por parte, né? Vamos lá. Vamos por parte aqui. Então vamos lá. O que é saúde emocional? Como é que a gente pode dizer que uma pessoa é saudável emocionalmente? Quando ela tem equilíbrio. Ela sabe exatamente, tem a inteligência de ter o sentimento certo, no momento certo, pelo tempo certo. Né? O que a gente chama de inteligência emocional. E eu ouso dizer que é o fruto do Espírito. Quando nós temos a convicção Gente, de olha, quem somos... Tá tudo na Bíblia, até saúde emocional. Saúde Confia. emocional. Na verdade, eu digo, Elivane, que a ciência ela não nasceu sozinha, né? Tudo na vida tem um manual. E tudo que a gente busca, a gente encontra na Bíblia. Tudo que a gente busca... Todas as respostas, né? Todas as respostas a gente encontra na Bíblia. Só que às vezes a gente não consegue ver todas as respostas ou entender todas as respostas, porque nós mesmos limitamos a nossa fé. A saúde emocional, ela tem a ver com o fruto do Espírito. Se você é uma nova criatura, se você renovou a sua mente, como Paulo diz lá em Romanos 12:2, você consegue ter equilíbrio nas suas emoções. Você sente tristeza quando precisa sentir tristeza. E eu falei até outro dia numa igreja que eu perguntei, existem emoções boas e emoções ruins? Né? O que tu acha? Existem emoções boas e emoções ruins? Existe a emoção certa, na hora certa. Normalmente, né, as pessoas pensam que assim, eu senti raiva, essa emoção não é boa. Emoção ruim. Mas a emoção, quando é a hora de sentir raiva, porque alguém fez, vamos supor, uma injustiça com um filho meu, alguma coisa que aconteceu, eu sinto raiva. E a emoção certa naquele momento é você sentir raiva mesmo. Diante de uma injustiça, você não vai estar sorrindo para as paredes, né? Então, tristeza, faleceu alguém, um ente muito querido. O errado é você estar sorrindo nesse momento. Esse momento, estranho, né? A emoção certa nesse momento é você chorar e ficar triste, né? Então, a emoção, como também, mas pelo tempo certo, né? Quando a gente fala da saúde emocional, pessoas, gente, eu sei que o luto, por exemplo, o luto, não tem um tempo certo de luto, né? Mas todos nós precisamos saber que quando todo mundo vai viver luto, se não morrer antes, né? Mas vive um luto. E quem vai viver um luto precisa saber que tem um dia de iniciar e o ideal é que você coloque um dia para terminar. Né? Mas que você faça dentro da sua saúde emocional, pode ser 3 meses, tem gente que pode chegar a 6 meses, nós não estamos falando aqui do tempo, cada um tem seu tempo. Né? Mas você tem um tempo para terminar um luto.
Você vive o luto pelo tempo certo e depois que aquele luto acabar, você precisa ir para passar para viver, voltar a retomar a sua vida, né? Mas também, gente, tem hora que você recebeu um diploma de formatura, aí você pega o canudinho. Obrigada. Não é a emoção certa. Não consegui sentir a alegria, tem que sentir prazer. A emoção daquele momento. Aí diz, não, mas não é meu jeito. É meu jeito, eu sou muito... Lógico que umas pessoas vão expressar de uma forma maior, né? Quem for parecido comigo vai dar uns belos, jogar o canudo para cima, vai fazer uma festa, né? Mas quem for parecido com uma pessoa mais recatada, a pessoa vai dizer, vai sorrir, vai vibrar, e depois vai... Mas precisa ter a emoção certa. Naquele momento é um momento de alegria. Então, muitas vezes a gente acha que... E eu escutei isso essa semana, amiga, que alguém diz assim, não, é o meu jeito. E não percebe que, na verdade, é algo emocional que tem me impedido de viver a emoção certa. E você liberar a emoção certa na hora certa, isso é ter saúde emocional. Né? E isso é viver abundantemente, Arivane. Enquanto eu estava falando do luto, eu estava lembrando da minha própria história. Eu vivi um luto de 35 anos. Eu vivi o luto do meu pai durante 35 anos, porque meu pai morreu no dia do meu aniversário de 5 anos, e até os 40 anos eu tomava decisões que eu não sabia porquê, eu largava coisas sem saber porquê, eu não aceitava ser promovida num trabalho e eu não sabia porquê, até que eu entrei na terapia. E aí tem uma pergunta aqui que diz assim, ó, a relação entre a fé e a terapia, há um tabu? Como podemos desconstruí-lo? Eu precisei desconstruir. Depois que eu casei, Jonas falava muito para mim, tu precisa de terapia, tem alguma coisa na tua vida que precisa ser trabalhada. E eu, como uma boa cristã, né, eu dizia assim, isso é coisa do demônio. Eu fui ensinada assim, isso é coisa do demônio, eu vou estar procurando saber coisa de gente que não sabe da minha vida, eu vou estar contando minha vida para as pessoas, não vai, a pessoa vai tentar descobrir coisas, isso na Bíblia fala que não pode ter adivinhação, né? Isso é pecado. Então, eu usava um monte de argumentos para eu não buscar saber qual era a minha dor. Mas porque eu fui ensinada de que eu não precisava disso, eu só precisava orar. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora, que tudo vai ser resolvido. Mas durante 35 anos aquilo não foi resolvido. E quando eu comecei na terapia, que eu entendi que eu estava vivendo um luto há 35 anos, a consciência do que estava acontecendo comigo me trouxe a liberdade de decidir se eu queria continuar no luto ou não. E eu decidi não mais viver o luto. E foi aí, nesse momento, que eu desconstruí o meu tabu de que terapia era coisa que não era para cristão, né? E é por isso que hoje eu faço tanta questão de falar para as pessoas o quanto é importante se conhecer, porque a terapia me trouxe autoconhecimento. Foi uma das formas, né, que eu busquei o autoconhecimento e saber quem sou, saber que Cristo já carregou todas as minhas dores, saber que Cristo já me libertou de todos os meus traumas, me fez e me faz hoje ter uma vida muito mais livre, muito mais leve e muito mais abundante. E aí eu te digo, em todos os sentidos. Nilde, tu estava falando e me veio as pessoas podem perguntar assim, tá, mas quem disse que minha vida está com problema? Eu não consigo enxergar, porque a coisa, para mim, nesse processo que foi mais difícil, foi ter a consciência que eu precisava de ajuda nessa área. Como cristã, principalmente nós cristãos, porque, e é verdade, gente, Deus é suficiente. Isso não mudou. Deus, ele é suficiente. Mas Deus, dentro da sua suficiência, ele utiliza os meios necessários e ele usa as pessoas certas, ele usa as estratégias certas para ir nos curando e nos moldando para ficar parecidos com ele, inclusive na nossa alma. Para mim, gente, eu costumo dizer e eu tenho certeza que eu cuidar das minhas emoções foi resposta de oração. Mas estou falando aí, eu queria só que as pessoas entendessem como é que essa consciência vem. Tem a ver com os nossos resultados. Tem muito a ver com os nossos resultados. Então, você que está nos ouvindo, Nilde, e eu queria falar esse ponto aqui, por exemplo, minha vida financeira. Como é que eu sei que eu estou precisando de ajuda na saúde emocional em relação às minhas finanças? Você vai dizer o que tem a ver, Livane, finanças com emocional?
sabe de nada. Dinheiro é emocional. O resultado daquilo que você tem na sua carteira hoje, daquilo que você tem no banco hoje, para você, tem a ver com as suas emoções. Então, quer saber se está precisando de ajuda na saúde emocional financeira? É só olhar para a carteira. Quer saber se precisa na área da família? É só olhar como é que está seu relacionamento com o namorado, com o marido, né? Como é que está com seus pais. Quer saber qual é a área que está? É só olhar os resultados, né? Então, muito cuidado para a gente, às vezes, não achar, aí dizer assim, não, mas a minha vida espiritual está muito bem. Ok, a vida espiritual está excelente e você todo dia dorme chorando porque está com problema no trabalho. Tem algum problema, tem algo a ser resolvido. E o Senhor quer que você viva a vida plena e abundante que Ele sonhou para você. Em todas as áreas. Nós somos um tripé, como a Nilde já falou, corpo, alma e espírito. Você precisa estar todo dia deitar e dormir tranquilo, entendendo que as suas emoções estão sendo guardadas pelo Senhor e que você tem cuidado e liberado os perdões que precisa liberar, restaurado as feridas que precisam restaurar. E sabe também, Nilde, por que a gente muitas vezes não quer mexer nessas feridas? Porque nós somos programados desde que nascemos, né? Isso a gente fala muito nos nossos cursos, não dá para a gente falar aqui hoje nesse pod com detalhes, mas todos nós passamos por uma programação. Nossos resultados hoje, gente, não vieram do acaso. Nossas escolhas hoje, o que eu e Nilde escolhemos para a nossa vida, não foi assim, ó, porque veio na nossa cabeça, porque a gente já nasceu pensando dessa forma, não. Existiu uma programação. E nós fomos programados, principalmente na nossa infância, né, Nilde? De 0 a 12 anos. Existe uma programação. E era um tempo que a gente tinha muita intimidade e era orientado por quem? De uma forma geral, 80% ou mais pelos nossos pais, por professores, por avós, por tios, por pessoas que eram pessoas que nós amamos muito. Então a gente às vezes não quer mexer nessa programação, mas existe uma programação. Nós aprendemos alguma coisa e agora a gente coloca em prática. Aí diz assim, não, eu faço as escolhas porque eu faço isso porque eu quero. Tá, mas tu aprendeu aonde? Tu aprendeu com quem? E a gente não quer mexer nessas coisinhas, né? Mas a gente precisa dar um drive novo. Isso sim é mexer. Essa semana, uma pessoa que, meu pai é psicanalista também, pastor e psicanalista, uma pessoa que estava sendo cuidada por ele, disse assim, eu não aguento mais fazer análise, ele me perguntar sobre meu pai e minha mãe, né? Então a pessoa estava chateada, porque eu não quero falar sobre isso. Mas por que não quer falar sobre isso? Que ferida que tem aí? Né? Que dor que tem aí? E nossos pais, gente, eu sou mãe, eu libero minhas filhas para curarem a ferida, eu faço tudo que eu puder para a saúde espiritual, emocional e filhas das minhas filhas, física das minhas filhas ser a melhor possível. Mas eu vou errar, como eu já errei muito, né? Acerto muito também, glória a Deus por isso, que eu acerto muito também. As minhas filhas, graças a Deus, são bênçãos, são meninas maravilhosas, mas eu sei que elas têm feridas na alma, ocasionadas inclusive por mim. Eu já gritei quando não devia gritar, já fiz as meninas passarem vergonha, coisas que eu me arrependo, coisas que eu não lembro também, gente, que não tem nem como pedir perdão, porque sequer eu lembro e aconteceu com elas, né? Eu oro muito para o Senhor ter misericórdia, vim com graça e misericórdia sobre elas, mas eu quero que elas cuidem disso, que elas liberem perdão, que elas entendam que aquilo foi errado e façam diferente, né? Então, e a gente, às vezes, no meio do cristianismo, a gente não quer tocar nessas feridas, porque dói. Né? Dói e também porque nós somos ensinados a honrar os nossos pais, né, Elivane? Mas nós repetimos os padrões que nós recebemos e eles repetiram os padrões que receberam. Só que hoje nós temos a possibilidade de reprogramar a nossa mente. Hoje nós estamos com acesso a estudos, a terapia, a formas de reprogramar a nossa mente. Como o Paulo disse, é preciso renovar a mente para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E nós, eu digo que a nossa geração, eu acredito que é a geração que está tendo mais oportunidade de cuidar das emoções, de reprogramar a sua mente, de reprogramar as suas atitudes, olhar para trás, olhar para a nossa família, para os nossos pais com amor. E eu posso te dizer uma coisa, depois que eu comecei a reprogramar minha mente e a ver padrões que eu trazia de casa, que para mim
foram ruins, né? Que de alguma forma me fizeram mal, mas eu comecei a reprogramar, até o meu relacionamento com a minha mãe ficou melhor. E, Nilde, eu queria. A gente já vai caminhar aqui, gente, a conversa está boa, mas a gente vai caminhar para o fim. Mas tem algo que eu acho muito interessante, é a gente trabalhar um ponto agora, nesse final aqui do nosso nosso primeiro pod, muito feliz de estar aqui com vocês, mas é um ponto assim, que quando a gente trabalha as nossas emoções, tu não concorda comigo que a nossa vida espiritual, nosso cumprimento do propósito que Deus, porque não é o tema de hoje, talvez um dia a gente fale sobre esse tema propósito e emoções, mas assim... Se vocês quiserem, já pode colocar aí, né? Se vocês querem que a gente fale sobre isso. Mas todos nós nascemos com um propósito. Deus tem um propósito específico para cada criatura, né? Baseado na sua identidade, que é outro tema que um dia a gente pode trazer aqui, mas baseado na sua identidade, nas suas emoções, naquilo que Deus tem para você, mas que quando a gente cuida do nosso emocional, para o cumprimento desse propósito específico que Deus tem para as nossas vidas, é diferente. Vou dar um exemplo meu aqui, depois eu quero que a Nilde também fale a respeito disso. Eu, dentro da própria igreja, gente, eu era aquela pessoa que fazia de tudo e só um pouquinho mais. Eu fazia aquilo que era a minha responsabilidade. Na verdade, eu achava que tudo era responsabilidade minha, né? Então eu tinha que estar em todas as atividades, fazer tudo, e muitas vezes não fazia com tanta, como é que eu posso dizer, com tanta cuidado como deveria, se eu tivesse focada em fazer aquilo que eu nasci para fazer como cristã. E depois que eu fui tratar das minhas emoções, e aí quando a gente começa a tratar das emoções, não tem jeito, gente. A gente vai tratar do autoconhecimento da nossa identidade. E a nossa identidade é em Cristo. Só Ele que diz quem nós somos. Então, depois que a gente começa a tratar do emocional, a gente consegue enxergar a nossa identidade em Cristo de uma forma muito diferente. Então, a minha vida espiritual, minha intimidade com Deus ganhou né? Hoje eu converso com Deus como meu papai de verdade. Mudou o nosso bate-papo. Nosso caminhar é diferente. Eu escutar a voz de Deus de uma forma diferente. Deixa eu dizer mais. Ser crente é muito mais leve. Porque eu entreguei os fatos para quem eu tinha que entregar de verdade. Não estou mais carregando aquilo que não é para eu carregar. Porque a gente às vezes quer ajudar Deus, né? Quando a gente está com o emocional um pouco ferido, a carregar um fardo, ele diz, isso aqui já fui, não precisa. Então, assim, eu acredito que cuidar das emoções... Eu acredito não, gente, eu realmente preciso dizer, é certeza. Cuidar do emocional faz a gente viver o espiritual de uma forma muito mais leve e viver aquela vida plena e abundante que Deus sonhou pra gente. Inclusive, nos nossos resultados. Nossos resultados são diferentes em todas as áreas. O que tu pensa a respeito disso, Nilde? Eu vou trazer uma analogia. Enquanto tu estava aí falando, me veio aqui na mente uma pessoa com gordura no coração, por exemplo. A artéria está ali toda entupida, né, de gordura, e o coração não está conseguindo bombear bem porque a veia está entupida. Eu vou dizer que a veia somos nós, né? É o nosso corpo. Aquele entupido lá, a gordura, sei lá, são os nossos traumas, são as nossas dores emocionais. E o sangue é nossa vida espiritual. Quando a gente começa a cuidar das nossas emoções, a gente a gordura vai embora. Vai ficando mais leve e o espiritual começa a fluir. E o nosso coração vai bater com muito mais vigor, com muito mais força e com muito mais leveza. Eu acho que eu consigo explicar o que é cuidar das emoções com essa imagem. Porque a nossa vida espiritual, ela flui 100% quando a gente cuida das nossas emoções. Que massa, viu? Eu gostei dessa analogia. O nosso sangue, a nossa vida vai fluindo de forma natural. Não fica tendo aqueles perrengues. Não fica. E mesmo que os perrengues venham, você consegue enxergar como parte do seu crescimento. Não são mais coisas que ficam nos paralisando. São coisas que vão nos levando, os problemas começam a ser impulsionadores, né? Para a gente viver o propósito. A gente entende que aqueles problemas, eles não são para nos paralisar. E é isso, sim, também na vida espiritual.
a gente teria muito mais coisas para falar sobre esse tema, né? Mas eu me dou por satisfeita, viu, amiga? Eu acho que para viver uma vida plena, para viver uma vida abundante, a gente precisa, como cristão, viver de forma mais leve. E pode ter certeza, a vida plena e abundante Deus sonhou para mim, Deus sonhou para você, Deus sonhou para você, Deus sonhou para todo mundo, sonhou para Caio que está ali, está todo mundo aqui, né? A gente tem todo o staff aqui. Então, e é essa vida que a gente entende que todo mundo tem que viver, né? Com a vida, com a saúde no corpo, na alma e no espírito. E deixa eu só dizer também, ó, quando você, aqui está o corpo, a alma e o espírito. A alma está aqui. Uma alma sarada, ela automaticamente ela cuida do corpo e ela une o corpo ao espírito. E os três juntos vão viver a vida plena e abundante que Deus tem, né? Então, gente, cuidar da alma, gente. Cuidar da alma, meus irmãos em Cristo. Cuidar da alma, minha irmã. A gente quer realmente, assim como isso fez uma diferença tão grande na nossa vida, a gente tem isso como propósito, né, amiga? Sim. Porque algo que me impulsiona muito é o crescer e contribuir. Se isso na nossa vida fez diferença, a gente quer ajudar todo mundo. Vamos cuidar da alma, vai cuidar da alma, né? Então, se você quer continuar cuidando da sua alma, se conecte conosco, no Pode Conectar, nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @conectadesenvolvimento. Vem seguir a gente, compartilha um pouco da sua história e vem ouvir o que nós temos para conectar com você. Então a gente te aguarda, que Deus abençoe, se conecte com a gente, pode conectar e até a próxima.